Hoje, então, nosso segundo encontro. Eu vou... a Bruna já começou a comentar um pouquinho lá sobre a atividade que eu passei na semana passada, né, sobre aquela comparação sobre Finlândia e a cidade de Picada Café, e também o que pode ser feito na cidade onde você mora. Felipe, tá aí, Felipe? Tô sim. O Felipe também fez, né? Foi o primeiro a entregar, já mandou na segunda, 10 e pouquinho da noite. Segunda não, terça. E quer falar um pouquinho, Felipe, da sua percepção sobre essa atividade? Eu achei bem interessante, assim, tinha os dados que eu coletei lá naquele site do IBGE Cidades, né? Eu não Aham. sabia que, por exemplo, eu esperava que Curitiba, sendo uma capital, tivesse índices melhores, né? Mas não são tão melhores assim, número 300 e poucos lá no geral, sabe? Então, quer dizer que Uhum. tem muitas cidades com valores melhores, né? Só Sim, que eu também acredito que seja o caso da Picada Café, são cidades pequenas, né? Mas certo. é mais fácil de controlar a educação, mais fácil de mobilizar o recurso, e talvez essas cidades que estejam entre 0 e 300, né, que seja Curitiba, não lembro certo que número que era, mas acho que era 300 e poucos local no relação ao Brasil, né? Então, Sim. todas essas cidades que são melhores que Curitiba, eu não vi que análise que eles usam para isso só, se é só o número do IDEB ou se tem outros fatores também. Mas eu achei que por causa do Picara Café, né? Eu acredito que cidades menores ou cidades, regiões mais isoladas, seja Uhum. mais fácil de você administrar assim a parte da educação, né? Do que uma cidade Sim. grande. Daí existe alguns agravantes, ou digamos, alguns pontos positivos, né? A gestão, como é que é feita a gestão, como é que essa sociedade está organizada, né? Como é que a cultura que se tem ali, essa identidade do local, é muito importante para você construir também uma série de valores. Não adianta eu chegar com uma série de princípios que eu aplicaria em Picada Café e tentar implantar aqui, né? Porque existe sempre uma cultura, que a gente chama de uma cultura organizacional, né? Como é que essa sociedade está organizada aqui? Como é que é Matinhos, né? E se tratando de cidades pequenas, porque Picada Café, Matinhos, talvez sejam mais equivalentes, diferentemente do que você estava falando em relação a Curitiba, né? Que é uma cidade grande, e aí teríamos que olhar resultados semelhantes. Mas, com certeza, propostas de gestão escolar, né, de gestão educacional, para cidades menores, nessa faixa aí dos 6 aos 14 anos, em cidades menores, elas têm uma propensão a serem mais efetivas do que em cidades maiores, né, em função da gestão, né, a gente já sabe hoje que as maiores estão adotando aquelas prefeituras regionais, ou seja, para você ter também uma mobilidade maior na gestão, porque são municípios muito grandes, né? Esses espaços urbanos bem complicados, de distância para as pessoas chegarem ao trabalho, para os professores chegarem, para tudo isso acontecer, né? Então, são coisas que a gente colocou ali. Boa noite, Marina, tudo bem? Não tem problema, a gente faz 2 minutinhos que a gente começou a conversar, fica tranquila. E a ideia era justamente trazer para vocês essa perspectiva de um olhar, primeiro, acessar o site do IBGE e ver o que tem lá, né, dados socioeconômicos que possam contribuir também para as nossas análises, né, para a gente não ser aquela, assim, rasteira, né, aquela análise plana, sem considerar mais fatores. Outra coisa que eu queria comentar, professor, também é a questão política, né? Que eu não sei como é que é a política de Picada Café, mas na Finlândia, pelo menos naquele vídeo de 50 minutos, aquele vídeo grandão da Finlândia lá, eles Uhum. falavam que a Finlândia politicamente era bem estável, assim, sabe? Então não muda de uma gestão para outra todas as regulamentações e tudo mais. Eu achei que essa parte eu acho interessante, porque eu não sei como é que é Picada Café, se eles estão com o mesmo tipo de governo faz quantos anos, Uhum. né? Uhum. Mas eu acho que essa regularidade assim no governo, no prefeito,
na comissão de quem gera a educação na cidade, no estado, ou no país, né, no caso da Finlândia, é o país inteiro que tem uma meta, né, de crescimento. Então, eu acho que tem a ver com a política também, porque se ficar trocando de partido político, a cada 4 anos ficar trocando de mão, né, pode Uhum, ser que acabe confundindo ali, né, o processo e dificultando, né? com Eu certeza. acho. É isso aí mesmo. Paulo quer falar alguma coisa? Ou a Bruna? Quem está com a mão levantada? Os dois, Paulo e Bruna. Pode falar, Bruna. O Tá mutada, microfone. Bruna. Fala, Paulo. Tô mutada, eu vou ter. Deixa ela falar, Bruna, depois eu falo. Tá, joia. Ok, uma coisa que eu acho que é interessante também buscar saber, eu acredito que o processo de eleição, as pessoas, eu acredito que eles buscam saber mais quem são os governantes da cidade. Às vezes até numa questão de, o que ainda permanece aqui governando a cidade é muito melhor que aqueles que estão se elegendo. Ou, às vezes, é o contrário, né? Às vezes as propostas políticas de um outro partido é melhor do que a que ainda está. Eu acredito que o consenso social em eleger pessoas capacitadas para estar administrando a cidade lá de Picada Café seja... Eles busquem analisar melhor no momento que eles forem votar e escolher o partido, né? Sim. Interessante essa colocação. Paulo. Em questão lá da Finlândia, professor, que eu notei que os investimentos o poder público faz, mas os municípios têm autonomia própria para eles escolherem o que eles vão fazer em questão a educação nas escolas. E do Picada do Café ali, pelo que eu dei uma pesquisada, o município ele investe bem mais do que seria para ser investido. Era 25%, se eu não me engano, que eles têm que investir, eles investiam 36% na educação. Então, tem um bom respaldo assim de resultados, né? Esse foi o que eu percebi aí. Interessante. Vocês perceberam alguma outra questão em relação à Finlândia, alguma coisa em termos assim dos professores, do método, alguma coisa que os chamou a atenção? Eu acredito também que um dos métodos que as instituições de Picada Café têm de referente à educação na Austrália seja a questão do professor ele não ter apenas uma formação de licenciatura. O professor ele tem que ter uma licenciatura, um mestrado, para daí sim ele ter toda uma grade que eles têm que ser orientados, fazer projeto de formação educacional, que eles tenham essa capacidade para permanecer na escola. E essa vigilância que é dada em cima dos professores em investigar se eles estão mesmo capacitados para dar educação, para oferecer, né, um processo educacional de qualidade, é muito maior do que, por exemplo, numa escola de rede pública aqui, sei lá, do Paraná, que um professor entra com uma licenciatura apenas e não tem essa investigação em querer saber qual método que aquele professor utiliza. Na verdade, o que acontece é que os professores, eles criam o próprio método deles. Sim. E muitas das vezes não tem esse debate com os outros. Sim, interessante. Isso é Professor, uma formação bem boa. Oi? interessante também ressaltar que em Picada Café, os professores são todos concursados, né? E tendo um bom tempo de convívio com os alunos, aí fica um pouco mais, como que posso te falar, um pouco mais fácil, né, com o convívio com o aluno, né? Isso também é bem interessante. Hoje em dia, com muitos PSS, não desvalorizando, mas é que fica um negócio, você está um ano numa escola, um ano na outra, então você ter um conhecimento com o aluno, você ter um conhecimento do que ele precisa realmente, fica difícil. Uma convivência, né? Ou seja, a gente estabelecer Exatamente. uma relação, né? É bem isso, né, Paulo? Se a gente não estabelece uma relação, por exemplo, nós aqui, né? Se a gente não tem uma relação, assim, profissional, claro, mas uma relação que nos permita nos aproximarmos dentro desse processo educacional, onde a gente possa se conhecer um pouco mais e não sermos, né, aquelas pessoas, cada um na sua caixinha e os alunos lá, os professores aqui e pronto,
não se estabelece educação, né? O Paulo Freire já falava, né? A gente precisa realmente, assim, fazer essa questão afetiva, essa questão do conhecimento, que as pessoas que estão ali, né, não são objetos, são seres humanos, a gente precisa conhecer a história, né? Cada um tem a sua historicidade, tem o seu percurso, a sua caminhada, né? Não é todo mundo igual, né? Tá todo mundo sentadinho naquelas carteiras e eles são todos iguais, né? Isso é bem, bem importante também. O Lucas conseguiu entrar, Lucas! Que bom! Então, Alô, professor, Lucas? Marina, tem alguém mais para falar na vez aí ou não? Pode, querida, vai, Marina. É que eu estou no celular, estou no computador aqui, daí eu não consigo ver quem levanta a mão. Não, fica tranquila. Então, o que eu observei que tipo que nem esse vídeo foi de 2013, né? Que eu vi lá que estava 2013, Certo. que é referente ao PISA, que tem o PISA lá que eles falam. Claro que tudo me chamou atenção, mas o que me chamou atenção no final do vídeo foi que eles também têm problemas, dificuldades lá na Finlândia, né? Que a gente pensa que é tudo maravilha quando eles falam, né? Parece, porque PISA em primeiro, não sei o quê, mas também tem algumas dificuldades que eles têm, né? Relacionado a processo continuado de formação dos professores, que fala ali no final, né? Tipo, porque o PISA, eles estão bem no PISA, parece que o governo não investe muito, essas situações. Eu não sei agora em 2020 como é que tá, né? Mas pela matéria que eu li ali, que em 2020, na outra matéria que teve da Finlândia, em texto, né, artigo, e que eles, em 2020, queriam fazer esse processo andar para frente, né? Essa continuação de formação continuada com os professores, enfim, né? Uhum. Exatamente. Então, você tocou num ponto importante, que é a questão de que não existe nada perfeito, né? Nós estamos lidando com seres humanos, e estamos aí sempre caminhando, né? É bom você trazer isso aí. Porque a Finlândia... porque senão a gente acha que é tudo mil maravilhas, né? Mil mar de rosa, mas a gente sabe que também tem pobreza, apesar que eles vieram de uma pobreza e a educação hoje é elevada, né? Mas a gente sabe que também tem as dificuldades. Eles também ricos agora por um salário mais, um pouco melhor, pelo que eu entendi no vídeo, né? Também, eles são valorizados. É claro que pelo Brasil, eles lá, é claro que mil vezes eles do que o Brasil, que o Brasil, ele chuta o professor, né? Manda o cavalo em cima, manda o cacetete, bomba de lacrimogêneo e tudo, né? Muito sério isso que você falou, né, Marina? A gente lá já é pleno, né? O professor já é bem mais em destaque. Tanto é que fala ali que lá a medicina para eles não é tanto como uma aprovação para entrar na universidade para ser professor. Que lá em primeiro, a medicina no Brasil em primeiro é para gente quem é rica, né? E lá não se compara, tipo assim, todos eles no mesmo patamar, a igualdade. Tanto é que falou também que nas escolas particulares tem que ter também a mesma, igualitar o mesmo como a educação pública, né? Então, do que o particular aqui, tipo o Bom Jesus, né? Tipo, em alguns lugares que tem colégio que querem lascar, cobram horrores de cara e lasca todo mundo, e a desigualdade, tipo, querer ser mais do que outra competição, em vez do que ajudar um outro, né? Sim. Bem, nossa, vocês estão trazendo tantos questionamentos, tantas reflexões tão importantes, né, que a gente precisa, enquanto educadores, né, nós todos aqui que estamos nessa sala, pensar num momento de discussão, né, quando as pessoas vêm nos questionar, dizer, porque lá é melhor, porque lá é isso, porque tal cidade é desse jeito, né, que a gente sempre pondere, né, eu acho que a nossa posição de docente, de pessoas que estamos em formação, é sempre, peraí, existe só esse lado? Não existe mais pelo menos uns 2 ou 3 lados? O que a gente precisa levar em consideração? A ideia dessa atividade era justamente isso, que vocês fizessem esse exercício reflexivo. O que né, tem coisas boas lá, tem coisas boas em Picada Café, tem coisas na Finlândia, o que tem na sua cidade e o que precisa melhorar e poder ser implementado, mas sempre com essa questão de uma reflexão crítica, e não, então, né, se fizéssemos igual ao que é feito lá, será que teríamos os mesmos resultados? Provavelmente não. Né, porque aqui é uma outra história, uma outra comunidade, outro jeito de pensar, né, nós temos uma construção, infelizmente, né, mais deficitária, enquanto sociedade, né, a gente está vendo hoje, enquanto sociedade, como nós somos frágeis, né, como a gente está
É para usar máscara, as pessoas não usam. É para a gente respeitar o distanciamento, a gente não respeita. Então, a gente, enquanto sociedade, a gente não evoluiu ainda em nível de respeito pelo coletivo, né? Hoje eu estava vendo uma reportagem que o confinamento foi adotado novamente por Paris, né? Pela França, em função da segunda onda da pandemia. E as pessoas podem sair uma vez por dia durante 1 hora e ficar num raio de 1 quilômetro da onde moram. Quer dizer, você passa essa informação enquanto uma legislação, enquanto um procedimento do município, e as pessoas vão obedecer. Por quê? Porque elas vivem num espaço social e elas entendem que todos têm direito a usufruir desse espaço social de forma igualitária. Não é porque um é pobre, outro é rico, que aquele juiz lá em Santos chegou lá na praia, o policial foi abordá-lo, policial militar, eu acho que era o guarda municipal, e o cara simplesmente o humilhou, porque ele é o senhor juiz, né? Desembargador, sei lá o que ele era. Então, assim, então a gente não tem ainda uma construção social com relação ao que são valores éticos, né, de convivência que possam fazer a gente avançar, né, e pensar que existem muitas mais possibilidades da gente conviver do que simplesmente a gente achar, né, que o nosso umbigo é maior do que o umbigo dos outros e que os outros se explodam, né. Feito, essa conversa foi muito boa, mas eu acho que nós vamos avançar um pouquinho. Gostei muito aí da participação de vocês, fico bem feliz que vocês estão fazendo esse exercício mesmo de reflexão. Nós vamos caminhar um pouquinho hoje, e a minha proposta é a gente conversar, não sei se vocês já tiveram essa conversa, sobre a Base Nacional Curricular Comum, né? Eu acho que isso aí é um tema que agora nos é, por exemplo, necessário a gente ter um pouquinho mais de aproximação. Confesso que eu não sou um especialista nisso, me preparei para a gente poder trazer alguns elementos aqui, muito ainda informativos, para que vocês possam depois vasculhar e pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Não sei se algum outro professor abordou isso com vocês. Alguém abordou? Alô? Professor, só a professora Dinalva no último que ela deu, ela abordou um pouquinho. Bom, então eu vou trazer um pouquinho aí, vocês vão também me ajudando a complementar. Eu vou abrir aqui uma apresentação. Vou tentar carregar aqui a apresentação. Onde é que ela está? Espera aí, só um pouquinho. Aula 1, aula 2 aqui, aula 2. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Estão vendo? Sim. Estamos sim. Estão vendo, né? Esse área de ciências da natureza. Então eu vou trazer um pouco meio que, já peço assim de antemão um pouquinho de compreensão, no sentido de que a gente também está se aproximando, a gente fez uma discussão, só em 2017, tivemos um evento em Curitiba, algumas coisas a gente teve oportunidade de se aproximar, mas agora eu trago para vocês no sentido também de nos ajudar aí sobre o que a gente pode avançar e conhecer, né? E sempre ter, então, isso como um norte, um sul do que a gente está trabalhando. Então, em linhas gerais, a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, ela fala de habilidades de pensamento de nível superior e habilidades de pensamento de nível... Opa, eu fui para frente. Né, de nível inferior. Né? Bem, o que seriam habilidades de pensamento de nível superior? Já estão ali descritas nessa pirâmide. Então, não há como a gente trabalhar as questões teóricas, né, fundamentais, de fundamentos, seja de qualquer uma das nossas disciplinas, se a gente não levar em conta essas dimensões, que é
criar, avaliar, analisar, e depois, numa esfera um pouquinho menos analítica, aplicar, entender, lembrar. O que acontece no nosso modelo tradicional? Nós temos sempre o quê? Lembrar, né? A gente foi educado para isso, né? Professor, na prova de geografia, o que a gente precisa estudar? O que cai na prova? O que cai na prova? O relevo, a questão as bacias hidrográficas. Tem que decorar, né? Então, a gente sempre tinha esse modelo pautado no lembrar, né? No lembrar. Algumas vezes, a gente tinha que entender alguma coisa. A professora até dizia, mas você tem que entender, fulano, a coisa, né? E raramente a gente tinha uma aplicação, né? Uma ideia. Onde eu vou aplicar isso? E a gente aprendia química, aprendia lá as camadas eletrônicas e o sujeito levantava o dedo e perguntava, professor, para que serve isso? Ou seja, para que eu aplico isso, né? E a gente ficava, então, no nosso modelo tradicional aí, muito baseado no aplicar, um pouquinho no aplicar, um pouco no entender e muito no lembrar, né? A gente tinha que lembrar muita coisa. A proposta agora da BNCC, ela tem muito a ver com aquilo que a gente já falou no nosso curso muitas vezes, e eu acho que vocês ouviram, seja dos colegas que já deram aula para vocês anteriormente, que é a aprendizagem significativa. E a BNCC traz um outro elemento, que é a aprendizagem efetiva. O que é realmente aprender, né? Dentro desse contexto de aprendizagem ativa, que envolve a questão efetiva e significativa, precisamos, então, relacionar os conteúdos básicos durante a formação com a intenção de planejar, empregar estratégias para resolver problemas apoiados nesses conhecimentos. Então, eu tenho que ter uma visão de um problema, e aí, essa aprendizagem ativa, que é esse problema, como é que efetivamente e significativamente eu vou me apoiar no que eu já sei, nos conhecimentos prévios, para poder montar estratégias e efetivamente resolver algum problema, né? Então, é isso que é baseado. Eu quero só deixar claro para vocês que eu não estou aqui nem apoiando e nem criticando. Eu estou apresentando o que os entendidos, inclusive, nós tínhamos 2 representantes aqui da UFPR que compuseram o comitê que pensou essas questões da BNCC do ponto de vista macro, que são essas linhas gerais filosóficas que eu estou colocando para vocês, né? Não estou aqui dizendo que é bom ou que é ruim, estou dizendo que eles, enquanto pesquisadores da área da educação, se preocuparam. Existe um viés ideológico que agora não cabe a gente abordar, mas vamos ficar, então, com aquilo que nos é importante. Por exemplo, que isso é importante para nós, aprendizagem efetiva e significativa, que é um tema que a gente já falou várias vezes aqui no nosso curso, né? Toda a nossa aprendizagem baseada em projeto, ela tem essa ideia, tem esse princípio ideológico, esse princípio filosófico, digamos, melhor dizendo do que ideológico, é filosófico, de aprendizagem significativa. Para isso, os especialistas lá elaboraram 10 competências gerais e pensando, então, como é que elas podem se articular. Então, inicialmente, a BNCC é pautada em princípios éticos, estéticos e políticos. Éticos, aquilo que eu acabei de falar. Nós, enquanto sociedade, ainda não entendemos como é que a gente tem que se comportar socialmente diante de uma pandemia. Para muitas pessoas, a pandemia acabou, então a gente não precisa mais se preocupar com regras básicas de convivência. E isso envolve o quê? A questão ética. A estética é extremamente importante, né? Que é como a gente enxerga o mundo. Isso também é importante. E a questão política. Polis, casa. A política é aquilo que tem a ver com o nosso cuidado da nossa casa. A nossa casa é o nosso espaço social, o grupo que a gente frequenta, a escola que a gente trabalha, a universidade que a gente estuda, o grupo religioso que a gente frequenta, a associação de bairro que a gente está envolvida. Isso é polis, isso é a nossa casa. Então, a política é extremamente importante.
Depois, tem um outro viés, que é a formação humana nas questões, então, intelectual, que envolve o cognitivo, social, físico, emocional e cultural. Por fim, objetivando a construção de uma sociedade justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e solidária. Ou seja, são princípios que não precisam ser assim debatidos. Por quê? Porque está claro para nós que a educação precisa ter isso, né? Que nós temos que construir uma sociedade justa. O que é uma sociedade justa? Onde as diferenças, como falou a Marina ainda há pouco, né? Um professor e um médico na Finlândia, eles têm o mesmo peso, né? Então, o acesso ao ensino de qualidade não é só para quem vai para a escola particular, que paga R$2.000 para o seu filho estar com 5 anos lá na pré-escola, e ele ter aula de 3 línguas diferentes e salas ambiente. Então, isso não é uma sociedade justa, né? Que a gente tem a questão da ética, que eu acabei de falar, que é o como eu vivo, como é que eu convivo em sociedade. É a questão da democracia. A questão da inclusão, que a gente, hoje, é um ponto extremamente importante, né? Como é que a gente trata as questões de inclusão sustentável, porque esse planeta, ele está saturado de maus tratos, então a gente precisa tornar para as próximas gerações esse planeta ainda viável, e solidária, que a gente pense, né, coletivamente, que todos se desenvolvam, que todos tenham bem-estar e saúde, né? O outro viés filosófico, todos esses, eu duvido que algum de vocês vai dizer, não, isso aqui não presta. Claro, tudo isso que está sendo colocado são questões extremamente importantes que a gente admira, que a gente deveria ter como princípio de vida, né? E, então, enquanto educadores, pensarmos que cidadão queremos formar. A palavra formar, ela nem deveria ser empregada aqui nesse sentido, mas eu tirei isso do documento. Porque formar dá-nos uma ideia de quê? De forma, de colocar dentro de uma bitola. Pensem aquele recipiente onde a gente coloca gelo, e que se a gente não colocar a quantidade certa, os cubinhos não vão ficar iguais, né? Eu não gosto muito dessa palavra formar, mas enfim, eu diria que cidadão que nós queremos capacitar, que cidadão que nós queremos tornar mais cidadãos ainda, né? Existe, então, o que eles chamam de competências gerais, competências de área de conhecimento e habilidades, tá? E aqui eu peguei esse slide de uma formação dada para os professores aqui do Paraná. Então, esse é uma construção do que está na BNCC, mas que também ilustra bem aqui a nossa realidade. Para isso, então, foi dividido em algumas dimensões. Eu vou passar para vocês aqui todas essas dimensões. Quem quiser falar alguma coisinha, por favor, levanta o dedo, dá um grito, a gente para e conversa. Então, conhecimento, né? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, cultural, digital, social, para entender e explicar a realidade. Então, hoje a gente parece que vive na contramão disso, né? Parece que o conhecimento prévio não é importante. A Terra é plana, né? A vacina não presta. Uns questionamentos, né, de fake news, aí sim, ideológico, que tem um viés extremamente ideológico, que questiona a historicidade de tudo que foi feito pela humanidade, pelos homens, pela sociedade, né, pela nossa cultura, fruto de um trabalho social, né, de entender e explicar a realidade. Então, a BNCC traz isso como um fundamento central, um dos seus fundamentos centrais, que é o conhecimento. Nós não temos como negar esse conhecimento. Infelizmente, a gente está vivendo aí um viés ideológico por parte de uma minoria que quer nos empurrar a goela abaixo, uma série de coisas que conhecimento não é importante, professor não é importante, e assim por diante. O que se quer, então, dentro desse viés do conhecimento?
que tenhamos um aluno ativo, no sentido de que ele compreenda e reconheça a importância do que foi aprendido e que também traga os seus conhecimentos prévios, né, a fim de construir o seu conhecimento, certo? Pensamento científico, crítico e reflexivo. Nossa, isso aí vocês já ouviram no nosso curso, acho que desde o primeiro dia de aula vocês ouvem isso aí, né? Mas, para ser professor, o que a gente precisa? Curiosidade. Eu sempre digo, professor é aquele cara que ele gostava bastante de estudar e era um sujeito bem curioso, né? Ele precisa, então, se valer dos conhecimentos da ciência. Nós não temos como negar a física, a química, a matemática, a biologia, mas exercitar, então, essa curiosidade para que a imaginação, a criatividade, no sentido de elaborar hipóteses, de pensarmos as coisas, né, para resolver problemas e criar soluções, tá? Então, isso também é o segundo, digamos, o segundo pilar da BNCC. Que tem a ver, então, com o desenvolvimento do raciocínio, construção de estratégias, o questionamento, né, saber perguntar. Lembra que desde o início a gente fala no curso, né, que é importante a pergunta. Não nos preocupamos tanto com a resposta, mas sejamos bons perguntadores, bons questionadores, né? E a partir da capacidade que a gente tem do treino dessa questão de bons perguntadores, a gente começa a ter possibilidade de construir um cidadão mais crítico e que possa realmente contribuir para o mundo com soluções criativas, inovadoras, enfim, né? A cultura, né? Ainda há pouco eu falei para o Paulo, né, que eu fui lá na igreja do Rocio, que é um patrimônio cultural da cidade de Paranaguá. Ah, mas eu não sou católico, não sei o quê. Não, mas aquilo lá não é só uma questão religiosa. Aquilo lá representa um repertório cultural. E quando os estudantes chegam na nossa sala de aula, todos vocês trazem esse repertório cultural. Vocês trazem da onde vocês vieram, do jeito que vieram, do jeito que viveram, esse repertório. E é importante que a escola, né, que essa base nacional curricular comum, independente do curso, digamos assim, do conhecimento específico, ele possa fazer com que os estudantes também acessem, né, através de uma produção artística. Como é que a gente vai fazer isso com relação à ciência? Como é que a gente vai relacionar cultura e ciência? Nós temos uma colega, Camila, no curso de Química, que é professora do curso de Química lá em Curitiba, que ela faz um diálogo extremamente bonito e rico de produção artístico-cultural com ciência. Então, músicas. Quais músicas que a gente tem ao longo da história? Poxa, a própria produção musical, né? Você tocar um instrumento envolve física, envolve química, né? Movimentos sonoros. Então, a questão também das expressões das pinturas, onde a gente vê arte, a gente vê tipos de tinta. Tem uma série de questões aí que a gente pode relacionar com ciência e produções artísticas e culturais. Uma das competências, então, as competências que se quer estabelecer é justamente isso, essa capacidade de se expressar, né? Que os alunos tenham essa possibilidade de se expressar. Hoje todo mundo tem um celular, então a gente pode fazer um rap de química com física, um rap de matemática. Então, misturar isso é um caldo bem gostoso. A questão da comunicação, né? A gente não se comunica só verbalmente, né? Vocês chegam na sala e tá todo mundo com a cabeça baixa, triste, né? A gente já sabe que está acontecendo alguma coisa. A gente, hoje, em função da inclusão, a gente tem que se preocupar com relação aos estudantes que têm baixa visão, que têm algum problema auditivo, ou que precisam, então, de um acompanhamento um pouco maior. Então, a gente se comunica, né? O corpo todo da gente fala, se comunica numa sala de aula. Tanto o professor, né, quando vocês chegam na sala de aula, pelo bom dia que vocês recebem, ou boa tarde, ou boa noite, vocês já sabem como é que está o clima. Por exemplo, semana passada, nossa, eu não estava legal na aula, não sei se alguém notou, mas eu não estava, assim, nos meus melhores dias. Estava com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, então eu estava meio barro, meio tijolo, digamos.
né? Então, essa percepção, claro que como nós estamos aí nos comunicando através de uma tela, fica nós temos uma certa restrição na nossa comunicação. Porém, numa sala de aula, numa convivência em sala de aula, é importante a gente perceber isso, né? E mais do que isso, partilhar também. A gente não fazer do sujeito que está com alguma dificuldade, algum problema, às vezes pessoal, ou alguma questão física mesmo, olha, ele não enxerga direito. Então, ele precisa vir para frente, ele precisa ser orientado pela coordenação pedagógica para procurar um oftalmologista, né? As pessoas trazem sentimentos, às vezes brigou com o namorado, o pai bateu, tem gente que sofre violência, e aí? Então, tudo isso comunica, o nosso corpo todo comunica. Então, isso é importante também dentro dessas esferas todas, desses pilares todos com relação à BNCC, tá? Então, falando da linguagem, então a gente precisa se expressar. Acabei de falar do rap lá da química, né? Eu tenho um CD, quando eu dava aula no ensino médio, eu fiz um CD de paródias. E eu posso disponibilizar para vocês. Eu tenho um CD de paródias, assim, de química. Então, eu dava aula, levava violão. E era muito bacana esse processo, né? Então, a gente usar diversas formas de expressar, diversas linguagens. E hoje, né, com o celular, criançados, adolescentes e jovens, vocês todos, né, conseguem aí fazer maravilhas. E isso tem a ver com essa questão do item 5, né? Que é a cultura digital, né? Nós vivemos uma cultura digital. Eu falava com o Gabriel ainda há pouquinho sobre isso, né? O que se pensava há 50 anos atrás, onde se tinha umas limitações de informação, de acesso à informação, que vocês hoje têm através da cultura digital, possibilita, sim, resolver muitas coisas, né? Hoje a gente consegue resolver muitas coisas através do acesso à tecnologia. Então, pensar de que forma essa tecnologia ela está sendo ética, reflexiva, né? E pode realmente ajudar e resolver problemas da humanidade. Esse olhar também é importante. A gente, por exemplo, fazer um app, fazer um trabalho com os estudantes para eles pensarem num aplicativo com relação ao lixo, com relação aos tipos de planta, ao índice de pluviosidade, quanto que chove na cidade, ruas que alagam, coisas assim que possam resolver problemas e eles exercerem, então, o que a gente estava falando lá, que cidadão queremos formar, né? Vocês dominam hoje esse universo digital muito mais que eu e as gerações anteriores à minha, né? Então, de que forma isso impacta a vida, né? Hoje, de novo falando do Gabriel, ele chegou, pai, quando é que vai acabar a pandemia? Porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Ele está desde de março tendo aulas, né, online, direto, e a gente também acaba tendo uma supervisão dessas aulas muito maior do que se ele estivesse lá na escola. Ele falou que ele não aguenta mais. E o que tem a ver? Que saturou, né? Essa questão, ela está comprometendo essa geração, né? Está comprometendo porque tudo está passando pela tela. O mundo, a vida deles toda está concentrada nisso. Então, como é que os pais não aguentam mais as crianças dentro de casa, querem que eles vão para a escola, porque querem se livrar dos filhos, não sabem resolver os problemas escolares que as crianças têm, e as crianças misturam a vida escolar com atividades que eles estão fazendo durante as aulas online, né? Eles estão vendo vídeos do YouTube, estão assistindo uma série, estão ouvindo música e ainda ali fazendo de conta que estão participando da aula. Então, isso tudo vai influenciar no tipo de sociedade que a gente está construindo em função desses impactos de tecnologia que estamos tendo nesse período de pandemia, né? Trabalhos e projetos é um outro pilar bem importante, que tem a ver, por exemplo, com a nossa ideia aí de trabalhar por projetos aqui no nosso curso, né? A gente sabe hoje que a questão do mundo do trabalho foi o que ainda há pouco se falou, acho que foi o Paulo que comentou, sobre
né, as possibilidades para os professores. No nosso país, no nosso estado, o que a gente tem observado? Não tem concurso. E aí vocês vão trabalhar de PSS, né, com salários reduzidos, quer dizer, não há uma expectativa do mundo do trabalho para que vocês possam exercer a profissão de vocês com qualidade, com um salário decente e com perspectiva de crescimento, de contribuição social. Então, infelizmente, a situação que vivemos hoje, ela não é recente, né? Historicamente, os professores não são valorizados, elas também impactam nessa questão de trabalho e projetos de vida, né? Então, como é que a gente vai passar ou transmitir ou refletir com os estudantes novas perspectivas de vida? Que futuro os aguarda, certo? Um outro pilar extremamente importante é a questão da argumentação. O que eu comecei hoje a aula, né, perguntando para vocês o que vocês concluíram, o que vocês refletiram, e fui observando os argumentos, e a conversa estava muito gostosa, porque vocês trouxeram vários elementos que têm a ver com as perspectivas de vida, com as leituras que vocês fizeram, com o vídeo que vocês assistiram. Isso é muito importante, né? Que isso vai mostrar um posicionamento ético de vocês em relação à vida, em relação à vida em sociedade e o planeta. Então, a ideia da BNCC, nos seus diferentes pilares, especificamente nesse da argumentação, então é que os estudantes tenham essa capacidade de realmente se referenciar naquilo que a ciência traz, naquilo que pode realmente contribuir com uma opinião qualificada, né? A gente está hoje com um monte de gente emitindo opinião em tudo, sendo doutor em tudo, mas baseado em WhatsApp, né? Mandados sem checar a informação, sem verificar as fontes, sem uma leitura, sem um embasamento teórico, sem um aprofundamento. Se alguém quiser falar alguma coisa, grita. Tá todo mundo aí na autoconhecimento e cuidado? Sim. Então, esse pilar número 8 aqui eu acho extremamente importante, né? Vocês hoje têm a oportunidade que a gente está aí, né, nesse período de pandemia, e para mim, assim, foi muito importante, eu vou dar agora um testemunho, digamos assim, que essa questão do autoconhecimento e o autocuidado, né? Até que ponto a gente tira um tempo para a gente cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, da gente reconhecer também o olhar o outro, né? O esposo, a esposa, o filho, a filha, a irmã, o irmão, o tio, a avó, quem mora com vocês, como é que a gente vai compreendendo essa diversidade, né? Porque a gente estava numa roda viva, né? A gente estava, assim, matando um boi por dia. Por exemplo, no meu caso, em março, no dia 19, bem no início da pandemia, a minha sogra e meu sogro, que são pessoas que estavam, naquele momento, bastante doentes, vieram para ficar conosco e não foram mais embora, estão morando aqui agora. Isso tudo mudou a minha realidade e, com certeza, aconteceram coisas na vida de vocês que mudaram a realidade também, né? Do convívio, do dia a dia da vida de vocês. E isso nos dá uma oportunidade de autoconhecimento, né? Da gente realmente parar e falar, e fazer aquilo que Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, né? A gente pensar na nossa saúde física, o quanto vocês estão cuidando, as pessoas, infelizmente, não estão cuidando muito da sua saúde física. A universidade, preocupada com isso, está até numa campanha, assim, querendo saber se a gente engordou, se a gente aumentou a pressão, se a gente está com pressão alta, se a gente está com algum problema cardíaco. Por quê? Porque a gente ficou nessa coisa de trabalhar remotamente, ficar horas e horas sentados, fazendo reuniões, muitas reuniões, com muita pressão de ter que dar conta de coisas assim, tudo online. E isso faz com que a gente, às vezes, deixe de lado esse autocuidado, né? Que é esse nosso olhar para
para como a gente vai lidar com as situações. Então, um aspecto bem importante é essa, né? Como é que a gente adquire o respeito por nós mesmos? Se a gente não se respeita, e se a gente não entende e não conhece as nossas fraquezas e as nossas potencialidades, como é que a gente vai lidar com as emoções dos outros? E vocês têm observado, eu acredito, dessa polaridade, né? Uma pessoa posta uma coisa numa rede social, a outra vem e destrói, e vão construindo diálogos, agressões sem precedente, e vão se magoando, e vão adoecendo com isso. Então, como é que a gente cuida para que essa geração que hoje lida tudo através das redes e do meio digital, lida com as emoções e com a sua saúde física e emocional? Também é um aspecto bem importante. Isso leva a um ponto extremamente estratégico também, que é a empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Coisa que a gente dificilmente deve perder a oportunidade de fazer. Olhar, né, quando a gente está numa sala de aula, olhar o outro para além do que ele é. Né? Ele não é só aquela pessoa que está ali, às vezes, no embate, onde eu tenho diferenças, que eu não consegui estabelecer um canal de diálogo, onde eu estou sempre na defensiva. Eu preciso pensar isso em termos de empatia, né? Que isso tem a ver com respeito, e isso, com certeza, nos possibilita trabalhar cooperativamente. Não tem como construir projetos sociais, de sociedade, se a gente não trabalhar cooperativamente. E aí, então, a ideia dessa competência é justamente isso, a questão de ser solidário, do diálogo, de colaborar, né, da gente respeitar a diversidade social, econômica, política e cultural das pessoas. Sem isso, como é que a gente vai viver em sociedade? Lembra lá daquele item primeiro. Que cidadão a gente quer tornar, ou se tornar? E o último item é responsabilidade e cidadania. Ou seja, não tem que cidadão que eu quero ser. Eu quero ser um cidadão que pense com autonomia. Ou seja, eu não deixo que ninguém me influencie. Não vai ser um bombardeio de coisa que eu recebo pelo WhatsApp que vai formar a minha cabeça. Eu vou ler para ler outras coisas. Eu vou acessar outras fontes. Eu vou dialogar com pessoas que têm conhecimento naquilo, para que possam me subsidiar efetivamente, para que eu possa tomar decisões muito mais coerentes, éticas, inclusivas, né, com responsabilidade. Então, essa é a ideia, então, da BNCC. Alguém quer falar alguma coisa? Alô? Alô, então, conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo agora. Bom, eu acho que tá um pouco barulho aqui em casa, mas tudo bem, né? Vamos só prestar atenção na minha voz. Eu tava folheando aqui a BNCC enquanto você falava, e eu vi, né, folhei na parte de ciências, tem todos os anos e tudo mais, e ela traz apenas um referencial do como você deve preparar as aulas, né? Tipo, quais são as temáticas, tipo, quais são os títulos das aulas. Ela não vai te dar um material pronto para você aplicar a aula, né? Não. E eu também vi, tipo, que ela tem um código. Cada aula que você procura nela, né, vai ter. Uhum. E se você busca esse código na internet, você consegue achar aulas prontas para, tipo, para essa matéria específica, tipo, exatamente específico para o que você quer. E esse site aqui, Nova Escola, que eu tava olhando, não sei se vocês já chegaram a ver ele, mas é um dos primeiros sites que aparece quando você pesquisa algum plano de aula, alguma coisa relacionada ao plano de aula aqui no Google. E você só faz uma conta ali gratuita e você já tem acesso a todos os planos de aula que vários professores fazem. E assim, eu tô folheando alguns de ciências e, sabe, não tá legal assim, não tá algo atrativo. Uhum. E eu acredito que se alguém postou aqui é que pelo menos a pessoa usou esse slide ou essa apresentação na sala de aula dela, sabe? E tá como se fosse uma apresentação, um trabalho tradicional, só que, tipo, focado nas Padronizado normas. pelo BNCC, né? Isso, sabe?
não tá algo significativo, enfim. Essa é uma das opiniões, uma das coisas que eu consegui concluir. Claro, né, que você consegue fazer um plano de aula bem ativo com as informações aqui da BNCC e com as propostas dela, mas vai da sua formação, né, das suas experiências para conseguir fazer isso. Acredito que não é qualquer um professor que consiga fazer, tipo, uma metodologia ativa assim do nada. Léo, por quê? Porque todos nós fomos formados naquele modelo que eu coloquei naquela pirâmide. Qual era o item lá embaixo? Quem é que lembra? Era o verbo lembrar. Lembrar, né? Então, todos nós fomos formados nisso. Então, toda essa geração de professores, e vocês estão aqui tendo a oportunidade de dialogar e se constituir a sua identidade de professor de uma outra forma, precisa ter isso que você fez. Eu fiz a mesma coisa que você fez, eu fiz a semana passada. Eu peguei, fui atrás de alguns planos de aula e fui investigar um pouquinho. Então, essa percepção sua, ela é perfeita. A gente pega uma proposta que filosoficamente está embasada no que eu coloquei aqui, me parece bem razoável, acho que vocês devem concordar comigo. Porém, o que a gente faz? A gente pega o nosso modelo tradicional e tenta dar uma maquiada para dizer que nós estamos fazendo as coisas segundo a BNCC. Percebe? Isso também tem uma questão ética. Percebe que tem uma questão ética aí? Quer dizer, eu vou pelo mais fácil, eu vou tentar dar uma ajeitada e pronto. Por quê? Porque a minha responsabilidade e aquilo que eu estou pensando de cidadania, para o estudante, para quem eu quero formar, que tipo de cidadão eu quero formar, não está como prioridade. Mas isso tem a ver com a minha conduta ética, como eu me constituí como professor. Então, a nossa parcela, nós aqui no curso, é o quê? Contribuir para que vocês se constituam e tenham uma identidade um pouco diferente do que eu tive, ou do que eu sou, Luiz Everson, e do que vocês viram enquanto professores lá nas escolas que vocês frequentaram, né? Então, esse é o nosso desafio. E eu vou dar um spoiler, a atividade dessa semana vai ser fazer um plano de aula segundo a BNCC. O Léo já se antenou aí com as informações, mas vamos lá. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ninguém falou nada, vamos seguir. Então, folheando lá na área de conhecimento ciências da natureza, né? Então, esse componente curricular ciências, né? Ele tem, como vocês sabem, competências específicas, certo? Que tem a ver, então, com principalmente a questão de tecnologia, né? Então, ciências da natureza, compreender conceitos fundamentais, explicativos das ciências, dominar processos, procedimentos de investigação, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas e tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa. Pensa, ó, a questão de responsabilidade ética, ela sempre aparece lá no final, né? Então, a gente fala da questão ambiental, da questão da ciência, da tecnologia, e eu frisei aí em verde, para mim está aparecendo em verde, não sei em que cor está aparecendo para vocês, mas a área de conhecimento de ciências da natureza, ela tem muito esse foco tecnológico, tá? Vocês vão, se tiverem oportunidade, e sugiro que o façam, leiam esse documento, que vocês vão se deparar exatamente com isso que eu separei aqui, olha só. O item 4, né, tem toda ação nossa é uma ação política, ou seja, ela tem um viés que desemboca no outro, portanto, ela também é política, socioambiental e cultural, mas tem a ver, de novo, ali com a questão tecnológica, ó, desafios do mundo contemporâneo, que é o quê? Principalmente a questão do mundo do trabalho e da tecnologia. Como é que esses jovens, esses adolescentes vão se inserir no mundo do trabalho, né? Vai se valer de linguagem e tecnologias digitais, como a gente estava falando ainda há pouco, né? Daqueles pilares. Produzir conhecimento, resolver problemas de forma crítica, significativa, reflexiva. E, por último, sempre a questão ética. Por que a ética é importante? Porque eu não posso
pensar em mim enquanto um sujeito que estou sozinho numa ilha, né? As questões que envolvem o nosso cuidar de si, ó, tudo aquilo que a gente falou estão explícitas agora ou implícitas naquelas 10 dimensões que eu falei para vocês, ó. Cuidado de si, o autocuidado, né, do seu corpo, do seu bem-estar, do cuidado, e isso envolve a questão da diversidade, né, o respeito ao outro, que é uma responsabilidade social nossa, e, de novo, tecnologia. A questão da autonomia, ou seja, da nossa crítica, isso também é bastante importante. Vocês conhecem essa palavra resiliência? Alô? Sim, professor. O que é resiliência? É você resistir aos desafios, às dificuldades, ser forte. Certo. Mais alguém quer expor aí o que conceitua como resiliência? É não fugir dos desafios, né, professor? É aquela coisa do É enfrentar ele, é ver o problema e tentar achar uma solução sem fugir dele, né? Como se não fosse uma obrigatoriedade sua. E também essa questão de como a gente se posiciona no mundo diante dos desafios, né? Como é que eu me reposiciono diante daquilo que me é imposto, seja pela sociedade, seja por um problema que eu estou tendo que resolver. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar lá, o Paulo, ele recebeu um convite para ser professor lá no Acre. Ele vai ter que ser resiliente lá. Por quê? Ele está diante de um novo desafio, mas numa realidade totalmente diferente. Se ele levar tudo que ele tem aqui, né, como seus saberes, como a sua identidade, vão ajudá-lo a ser um sujeito que consiga enfrentar os problemas lá. Então, ele precisa usar todo esse seu cabedal de coisas para poder tomar decisões e enfrentar os desafios, como vocês falaram. Então, essa resiliência hoje é extremamente importante. Por quê? Porque o mundo, todos os dias, nos coloca diante de um desafio, né? Então... Se adaptar às mudanças não é fácil, não, hein? E a palavra-chave é isso, se adaptar às mudanças, né? Não é se formar, eu não preciso botar uma forma e me encaixar e depois não tirar mais, né, Marina? Eu preciso ser resiliente, eu preciso dar uma driblada e seguir em frente, né? Nisso o brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito bom, né? A questão é que ele não é ético o suficiente para que ele possa fazer com que a sua resiliência impacte menos negativamente na vida dos outros que ele vive em sociedade. Ele esquece desse detalhe às vezes. Bom, um outro aspecto importante da nossa área é que, olha lá, ciência e tecnologia estão relacionados. Né? Os recursos tecnológicos provocam os avanços... Fugiu aqui. A fita engasgou. Os recursos tecnológicos, né, eles têm uma extrema relevância, mas eles não são o centro, né, eles estão em segundo lugar dentro desse campo das ciências da natureza. Na realidade, eu não diria em segundo lugar, eu diria que eles estão entrelaçados, né, ciência e tecnologia. Hoje, nós não podemos pensar naqueles experimentozinhos lá do feijão, lembra que a gente fez quando a gente era criança, do feijãozinho, né? Ele serve, só que, por exemplo, o estudante do 6º ano em diante, ele já tem um grau de criticidade que a gente tem que pensar coisas mais complexas, né? Usando recursos tecnológicos, pensando que é o mundo que ele está vivendo. Então, eu não posso pensar só no feijãozinho. Então, usar a tecnologia, como está aqui no 2º parágrafo, para explorar, né, a ciência através de um método científico, né? Eu gosto, e vocês não tiveram oportunidade de fazer isso comigo, mas eu gosto de levar os estudantes lá no LEAL, no Laboratório de Alimentos, porque lá a gente treina um método científico cozinhando, né? A gente treina a convivência, a questão ética, a questão da corresponsabilidade por dividir um espaço, né? Quando a gente cozinha em casa, a gente também está tendo essa oportunidade de dividir um espaço
e construir coletivamente alguém. Não sei se vocês têm o hábito de cozinhar com mais pessoas. Tem gente que diz assim, a cozinha é minha, fujam daqui, saiam, sumam, desapareçam, só vem para lavar louça, né? Perde a oportunidade de, num espaço extremamente rico, que é a cozinha, treinar o método científico, por exemplo, treinar a convivência, treinar a solidariedade, treinar a questão ética, treinar a partilha, uma série de coisas, né? Então, eu gosto muito de treinar o método científico levando os estudantes lá para a cozinha. A gente já fez várias coisas bacanas lá, vocês não tiveram essa oportunidade. Bom, as unidades temáticas do 1º ao 9º, olha só, do 1º ao 9º ano, são matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Estão aqui descritas de maneira bem geral. Não vou frisar nada, porque são coisas que a gente já tem bastante, né, já caminhamos. Aqui não tem nada de novo, tá? Matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Não tem nadinha de novo aí. Nos anos finais, né, que é o que nós trabalhamos, a gente percebe, então, aquilo que eu falei, né? Os estudantes, eles têm uma aproximação, um desejo, um nível de abstração, uma capacidade, já uma autonomia muito maior. Então, a gente precisa desafiá-los, né, pela busca Eles têm uma questão agora de identidade, né? Estão se constituindo adolescentes, tem uma série de coisas metabólicas, fisiológicas acontecendo, né? Alguns estão indo até para o mundo do trabalho, estão ajudando o pai, estão tendo que cuidar de irmão em casa, então tem muita coisa envolvida na vida desse estudante dos anos finais do ensino fundamental. E vocês precisam estar atentos a isso, né? Então, a gente precisa, nessa formação científica, explorar coisas mais complexas, principalmente com relação ao cognitivo, ou seja, com fazê-los pensar, fazê-los refletir, mas também trazer as questões da vida em sociedade, do respeito, da cooperação, da partilha, dessas dimensões, né? E olha só, uma questão muito importante agora aqui, né? Do repúdio à discriminação. Isso é importante, né? Ah, o outro é o burro, né? Aquela coisa que a gente tinha lá principalmente nas séries iniciais, que as crianças têm mais dificuldade e ficam se comparando, né? A gente tem que evitar essa coisa da comparação. Vê o teu coleguinha, ele tirou 10, você tirou, você é burro. Tem professores que faziam esse estupro, né, digamos assim, com os menos, que tiraram uma nota menor, né? Botavam esse rótulo. Então, a gente tem que cuidar com essa questão da discriminação, né? Ainda há pouco a gente brincava, né, Bruna? Ah, que bom, vamos dar aula tudo lá em cada café, porque lá só tem aluno legal, a escola é boa, o professor ganha bem, né? E a gente quer sempre digamos assim, uma trajetória um caminho um pouco mais suave, né? Mas nós, enquanto docentes, temos que saber que a nossa caminhada nem sempre é assim. A gente vai ter alegrias? Vai, mas a gente vai ter muitos desafios. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que tentar motivá-los com desafios, né, que permitam, então, eles se questionarem, eles próprios formularem as questões, né, que sejam questões que estejam contextualizadas numa realidade e com graus de complexidade cada vez maiores. Certo? Aqui tem, eu acho que o Léo também se apropriou de alguma coisa parecida com isso. Tem um modelinho, né? Ciências da natureza, anos finais, eu peguei aqui então, a unidade temática, eu peguei lá do 1º bimestre do 6º ano. Todos estão enxergando? Alô? Aham. Então, matéria, energia, vida e evolução. São dois tópicos ali das unidades temáticas. Então, dentro de matéria e energia, no 6º ano, era classificar as substâncias em misturas em homogênea e heterogênea, né, para tentar diferenciar lá isso, como é que se classificam essas misturas, e aí algumas sugestões pedagógicas. Depois, dentro do tópico de vida e evolução, como é que está organizada a célula, a estrutura básica dos seres humanos, como é que funciona a célula, né? Os níveis de organização da célula, e aí toda uma
possibilidade pedagógica extremamente interessante, ó. Jogos lúdicos, leitura de texto, alguns vídeos, né? Documentários, construção mesmo, vamos comparar células diferentes, né? A gente pode pegar as células mais simples da pele, e assim tentar identificar como é que é essa organização celular. Aqui é uma proposta bem tradicional, mas com algumas abordagens já tentando trazer aquelas dimensões que a gente falava anteriormente. Aqui tem uma outra possibilidade também, dentro de vida, evolução e Terra e Universo. Vamos pegar Terra e Universo, então, as camadas do planeta, as principais características. Então, como é que eu estudo os tipos de solo, as propriedades, como é que essa relação do homem com a Terra, né? Como é que as culturas ao longo do planeta, dos diferentes países, diferentes regiões do planeta, elas tratam a questão da Terra, né? Existe uma relação muito diferente com o solo, né? Por exemplo, no Egito, em relação aqui no Brasil. Então, como é que isso se deu ao longo dos séculos aí, tá? A questão dos minerais, e aí eu acho que é uma riqueza que a gente tem, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos minerais, então a gente pode trabalhar essa questão dos minerais e a questão da agricultura também. Bom, terminei aqui a apresentação, vou voltar para o nosso vídeo. Interromper o compartilhamento, vamos ver se vai mostrar minha carinha de novo. Não? Não mostrou. Não estou aparecendo. Ah, vou aparecer se eu aplicar aqui. Isso, agora eu apareço. Joia. Então, gente, a ideia era apresentar essas questões aí da BNCC. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês, a partir do que foi apresentado, refletiram. Ana, Crícia, Jussiane está aí, Felipe, Juliana, Larissa conseguiu entrar hoje, que bom, Léo, Lucas, gente que não falou nada. Felipe, fala. Professor, uma dúvida que deixa eu ligar a câmera aqui, para só um pouquinho, para ficar mais normal, né? Deixa eu ver. Mais normal, que bom. Uma dúvida que eu tenho com a BNCC é que eles não têm a questão da avaliação, assim, eles não delimitam nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de metodologia, eles só delimitam os conteúdos, né? Uhum. Eles não chamam mais conteúdos, na PCN eles chamam de conteúdos, agora chamam de competências e habilidades, né? Uhum. Mas, assim, o que eu tenho mais dificuldade em ver isso sendo aplicado nas escolas não é nem o conteúdo, porque o conteúdo já é praticamente o mesmo que estava sendo dado. Uhum. Mas a questão de uma mudança de paradigma total, assim, de questão de avaliação, ser uma nova forma de avaliação, uma nova forma de passar, né? Porque não é assim só... mudou o conceito ético, mudou isso, mudou aquilo, mudou uma coisinha, mudou outra, beleza. Tiraram algumas coisas também, que nem a parte de gênero, sexualidade, também foi jogado tudo para a saúde, né? Foi considerado tudo saúde no geral, a questão de DSTs, questão de tudo a ver com o corpo humano, assim, foi jogado para a saúde. E tem outras questões que eu tenho dúvida, é mais na parte da avaliação. Como implementar isso nas escolas, sendo que ele já tem um estilo de avaliação já engessado, uma estrutura de, tem que ser 2 provas, tem que ser 3 provas, tem que ser um trabalhinho e 2 provas, uma coisa assim. Já vem isso da coordenação pedagógica, entendeu? Teria que ter uma alteração na estrutura, não só nos conteúdos, eu acho. Uhum. Isso é a minha dúvida. Eu acho que essa questão da avaliação é bem delicada mesmo, Felipe, e o que eu tenho observado? Que as escolas particulares, eles são bem rígidos, como você falou, ó, tem que ter 2 provas, um trabalho e acabou-se, né? Nas escolas, pelo menos que a gente tem tido a oportunidade de trabalhar aqui, já com o PIBID, com o licenciar, os professores de ciência são bem mais maleáveis, assim, eles têm
aplicado várias formas de atividade, os experimentos eles contam, relatório, fazem muitos joguinhos aí, o Léo, daqui eu acho que só o Léo participou, não, a Ana Rita também participou, né, a Crícia, Jussiane, todo esse pessoal trabalhou conosco no PIBID, né, pode falar um pouquinho, assim, do que vocês observavam em termos de avaliação com relação à disciplina de ciências. Eles não estão muito preocupados com essa questão avaliativa, estão dando um pouco mais de autonomia, mas eu acho, Felipe, que não está tão fechado assim, não. O pessoal aí das escolas estaduais, eles têm um pouco mais de mobilidade. Quem quer falar aí? Cris, Ana Rita, Jussiane, a Juliana também participou do PIBID. Alô? Professor, não sei se está escutando, acho que não. Estou te ouvindo, Ana. Boa noite. Ai, que legal, tá pegando o microfone aqui, não estava. Estou te ouvindo. Ah, tá. Juliane, também estou te ouvindo. Então pode ela falar primeiro aí. Então, eu vou falar o meu ponto de vista em relação às avaliações das duas escolas que a gente participou do PIBID e também que a gente fez a outra parte lá do... Ai, meu Deus, me fugiu da cabeça agora. A gente trabalhou com o PIBID e fez o estágio, né? É o estágio. Uhum. Nas duas escolas eu achei a forma avaliativa muito boa, embora a forma de trabalho e prática de ensino eram um pouco diferentes. A Nair era talvez... muito dinâmica, né, Jussiane? Sim, ela era mais dinâmica, mas também tem um fator que, se for para analisar dentre as escolas ali, né, e a localidade, quantidade de alunos, realidade social, se for para pensar em todos esses conceitos, tem como se trabalhar melhor numa escola que tenha menos alunos e seja um pouco mais tranquila, como era a da Nair, né? Já ali, o que a gente trabalhou ali no Tereza, era um pouco mais difícil, a realidade social era outra, os alunos eram muito mais agitados, Mas a com relação à professora também não avaliação, conseguia... como é que era ali no Tereza, Jussiane? A parte avaliativa ou a parte de... Avaliativa. Então, a professora, ela dividia, né, como a Nair também dividia as avaliações ali em prova, atividades, caderno, trabalhos, era dividido também nessas partes, assim, para chegar a uma avaliação final do aluno. As duas trabalhavam com esse tipo de avaliação, né? Elas faziam os trabalhos, só que a diferença que a Nair, ela jogava mais trabalhos para os alunos, né? Mais pesquisa. E já a outra professora, ela trabalhava assim mais com sala de aula mesmo ali, Era a aula. Luciana, né? Professora Luciana, né? Isso, e era complicado porque, nossa, era bem difícil ali a questão de manter o foco e avaliar. Eu acho que não tinha muito método eficaz avaliativo para o aluno, porque não era muito participativo, né? Eu lembro Então, que nós tivemos as dificuldades ali no Tereza eram bem significativas. Ana Rita fez lá no Gabriel. Conta um pouquinho para nós como é que era a questão de avaliação lá, Ana. No Gabriel também ali, professor, ela fazia prova, né? Fazia também bastante trabalho, ela avaliava também o aluno dentro da sala de aula, né? Uhum. Como tinha crianças especiais ali, né? Que nem ela falou que não dava para avaliar tudo igual. Então, ela diferenciava ali a avaliação deles. Certo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bruna, Josélia, que bom que você conseguiu entrar, Josélia. Fico bem feliz. Depois que está terminando a aula, eu consegui, né? Não fica triste, calma que vamos chegar lá. Tá bom. Juliana, quer falar alguma coisa?
O Léo fala alguma coisa aí O Léo também trabalhou bastante ali no Gabriel, com várias turmas, 8º ano, 9º ano, né, Léo? Oi, estão me ouvindo? Estamos. Então, eu trabalhava com a professora Tatiana ali no Gabriel de Lara. E ela usava bastante o livro ali. A maioria das atividades dela, né, infelizmente, para avaliação, era retirada do livro ou de alguma prova, assim, que ela fazia para os alunos. Eu participava do 6º e do 7º ano. Aí a maioria das avaliações dela era dessa forma. Ela pegava alguma atividade do livro, algumas perguntas, ou montava alguma provinha específica do conteúdo que ela passava. Larissa, que bom que você também conseguiu entrar. A Larissa, a Josélia, pessoal, ótimo, fico bem feliz. Então, né, gente, o que podemos tirar para nós? Vamos pensar assim. A gente conheceu essas realidades que vocês comentaram aqui, elas não mudaram nos últimos 20 anos, né? O Felipe estava questionando isso e realmente elas não mudaram. E elas passam muito por uma atitude pessoal do professor. Então, a Jussiane comentou, olha, a Nair valorizava o caderno, muitas atividades. Mas a Luciana lá no Tereza era assim, mas olha, a Tati no Gabriel de Lara já... Então, vocês percebam que isso passa muito pelo perfil do sujeito. Agora, vocês, enquanto pessoas que estão em construção da sua identidade profissional, já vou passar a palavra para ti, tá, Bruna? Precisam olhar um pouquinho esses princípios filosóficos que a gente passou aqui e tentar pensar, né, de que forma a gente vai se constituir também no processo de avaliação dos estudantes, né? Não só nos conteúdos que a gente quer abordar, na forma de abordar os conteúdos, mas como é que a gente vai avaliar, né? Dentro daquela questão ética, questão socioambiental, da questão cognitiva, né? De bons perguntadores que eu falei. Bruna, quer falar? Agora eu acho que eu me perdi. Calma, eu vou tentar remeter o meu pensamento aqui. Nós estamos falando da avaliação. Sobre a questão avaliativa, né? Peraí, só um minuto. A ideia era que vocês comentassem um pouquinho do que vocês viveram nas escolas, né? Tentando, assim, refletir a partir daquilo que o Felipe estava trazendo ali, que era a BNCC, ela traz uma série de princípios filosóficos e tal, porém ela não aborda a questão da avaliação. Ok. Uma das questões de avaliações que eu achei interessante e também de ter, eu acho que a oportunidade de entrar no estágio, né, desde o primeiro ano, eu acredito que isso favoreceu muito nós estudantes em relação aos outros cursos de licenciaturas, né, que até a questão do medo deles de se pôr dentro de uma sala de aula, eles entenderam o processo metodológico e não entenderam o prático. E o prático ele é bem diferente da metodologia do que eles pedem que aplique, né? A gente sabe que tem todas as questões de barreiras de realidades locais, e isso a gente já vê essa diferença, tanto aqui da questão da escola aqui do Tabuleiro, quanto ali do Gabriel de Lara, ou lá do Sertãozinho, né? As realidades, a forma como o aluno se porta e relaciona com as questões educacionais são diferentes. E ter essa oportunidade de poder fazer estágio de uma escola a outra, fazer essa portabilidade, ela favorece a gente a reconhecer o espaço em sala de aula, a turma, e como que a gente vai aplicar essas metodologias para cada uma, né? Que cada escola, cada turma tem suas características. Certo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, o que eu pensei, gente, em função, né, da nosso caminhar aí? O Léo tinha trazido uma questão bem ali importante, né, a questão do plano de aula. Então, para a próxima semana, a atividade proposta é o seguinte, a gente vai propor um plano de aula. Isso é fácil, né? Vou em colo da internet, né? Aí volta a questão ética que eu sempre falo, né? Que a gente se vale desses caminhos mais curtos para resolver as coisas, mas
eu gostaria que vocês refletissem isso também na hora de elaborar essa proposta, que vocês não estão fazendo para o Luiz, estão fazendo para vocês mesmos, né? Porque vocês vão ter que fazer isso em algum momento da carreira profissional de vocês. E a ideia é fazer um plano de aula. E eu escolhi um modelo de plano de aula, que eu gostaria, então, que vocês usassem esse modelo de plano de aula. Eu vou disponibilizá-lo ali no WhatsApp de vocês. Eu estou tentando localizá-lo aqui agora, só me dá um minutinho. Ô, professor, enquanto você está pesquisando aí, você podia falar um pouco depois sobre a militarização das escolas, e a escola aqui de Matinhos que vai ser militarizada vai ser o Abigail, né? Sim. Então, não sei como é que vai acontecer, acho que algumas pessoas até faziam um estágio ali nessa escola. Olha, é uma questão extremamente delicada, porque eu acho que isso ainda foi uma bomba que caiu há 2 semanas aí na cabeça de todo mundo, né? Uhum. A gente acabou tendo conhecimento, assim, num piscar de olhos, realmente fazem 2 semanas, porque foi uma terça-feira, e já com uma lista de um monte de escolas. O que tem por trás disso, vocês sabem, tem uma questão ideológica que vocês podem se aprofundar e tentarem tirar as suas próprias conclusões, as suas próprias reflexões, né? Mas, historicamente, o que a gente tem de escola militar? Uma escola também elitizada, né? Uma escola, então, se ela é elitizada, ela não é para todos. E o que se quer com isso, né? Isso daí é uma questão ideológica que vocês vão poder estudar, mas o que acontece? Acontece isso, né? Acontece essa questão do perfil de estudantes que vão estar frequentando. Me parece que ainda há o viés de que oficiais da reserva se valerão de uma atividade no período escolar com esses estudantes, né? Com que objetivo eu também ainda quero observar com mais atenção. E a minha sugestão, né, Léo, é que observemos, né? É muito fácil no primeiro momento a gente julgar tudo. Vamos observar, vamos ver o que efetivamente eles estão propondo e como isso impacta, por exemplo, numa escola como a Abigail, né? Eles pegaram uma escola relativamente redondinha, que ainda há pouco a Jussiane falou, né? Tem um perfil socioeconômico, ali a gente sabe que não é uma área nobre da cidade, é uma área carente, né? Como é que, então, eles vão implantar? A gente não tem clareza ainda sobre a pedagogia que está envolta nesse processo de escola militar, né? Então, por enquanto, estamos, pelo menos eu, de barbas de molho, né? Então, vamos ver o que vai vir aí em termos de resoluções, né, de atitudes do governo estadual para dar cabo a essa primeira ação que não houve discussão, né? Isso está claro, assim, não foi uma coisa discutida, até porque esse governo ele não tem interesse em grandes discussões, né? Eles preferem o método GA, goela abaixo. Mas vamos aguardar. Eu acho que qualquer posição ainda carece de uma análise mais profunda que a gente precisa observar aqui. Mas eu pediria que vocês lessem um pouco sobre escolas militares aí no período histórico do Brasil e que perfil realmente são as pessoas que estão ali, né? Será que essas escolas vão ser escolas que vão estar a serviço de quem? A serviço de quem está esse modelo de ensino? Essa é a minha sugestão. Certo, Léo? O Léo fugiu. Professor, Oi. tem 1 minuto ainda? Claro, 2, 10, 20, claro. Nossa. Então, a respeito da escola, né, que vocês estão falando aí, cívico-militar, eu tenho um pouco de experiência, não muito, né, porque o Caio esse ano foi matriculado aqui na escola cívico-militar, aqui na região do Tatuquara, em Curitiba. Aham. A princípio,
pela relação de ensino que eles iriam aplicar, a gente escolheu, até mesmo porque ele é bem indisciplinado, né? Mas, assim, não é, acho que tudo, assim, sabe, que o pessoal pensa que, nossa, que é militarismo puro. Não. Existem normas na escola, que foi passado no começo do ano, tanto que eles não puderam nem estudar, porque daí já veio a pandemia, enfim, né? Estão todos estudando online. Mas foram passadas normas em relação a algumas formas de se vestir, vai ter que usar uniforme, vão ter realmente pessoas militares ali, mas não para ensinar, mas eles vão estar ali, digamos assim, para ajudar em alguma coisa que for preciso do sistema pedagógico, disciplinar. E assim, não deu para entender muito bem por quê? Porque não houve uma continuidade nesse processo. Sim. Mas pelo que eu entendi, pelo menos o Caio, que ele é bem terrível, ele gostou, ele falou que era bem legal a proposta de ensino deles. Uhum. E eles iam preparar os jovens para mais para frente, se quiserem seguir a carreira militar, uma coisa assim. Sim. Não teve continuidade, só que claro que de repente muda de lugar para lugar, eu não sei. Eu acho que eles fizeram uma má escolha em Matinhos, na minha opinião, de escola, não pelo fato de anarquia ou qualquer outra coisa assim, mas pelo fato de oportunidades, né? Eu acho que teriam escolas que precisariam de mais oportunidades em relação a isso, e eles escolheram realmente uma escola que poucos alunos, né? Acho que só tem até o 9º ano ali, né? E essa escola do Caio já tinha 2º grau e tudo mais aqui, então eles iam embasar a carreira militar para quem quisesse seguir carreira, iam mostrar, entendeu? Mas não deu para sentir assim totalmente o peso disso, sabe? Não deu. Mas ele estava gostando, né? Ele gostou embora tivesse bastante regras a ser seguidas e, né, bastante disciplina, ele gostou. Eu até achei estranho, né, porque ele é meio bagunceiro, mas ele estava gostando, mas infelizmente não teve como a gente entender e viver isso, né, essa proposta. Por isso que eu digo, né, Josélia, Jussiane, Felipe, todos que estão aí, Bruna, Ana, Juliana, Larissa e demais, que a gente observe, né, que a gente não saia julgando, mas que a gente se aproprie, né, historicamente de fatos, que a gente ouça pessoas como você que vai viver isso, né, então que a gente entenda as várias dimensões, né, isso é importante, nós enquanto educadores precisamos fazer esse exercício, né, não podemos tem que ver se eles vão formar, além do crítico, formar humanos também, né? Porque senão, já viu, né? Exatamente. Então, isso que a gente vai observar, né? E a gente vai ficar atento. Até porque talvez um de vocês, em algum momento, possa ter que trabalhar num espaço desse, né? Então, gente, olha só. Sobre o plano de aula, eu peguei um modelinho aqui. E aí, a ideia, então, que vocês falem das habilidades que estão sendo desenvolvidas, né, e competências ali. E a construção aqui, ela é uma construção ela está em PDF, então depois vocês vão ter oportunidade, né? Como é que vocês vão organizar? Quais são os pontos importantes e os cuidados, por exemplo, com uma aula de laboratório, pensando, né? Depois, uma questão teórica, assim, uma questão teórica, ou seja, alguma pergunta que leve a um questionamento. E como é que vocês pretendem sistematizar esse experimento? E no final, o que vocês propõem de dúvida ou alguma coisa assim, que permitam aos estudantes fazer aquele exercício, né? Então, eu peguei um modelo aqui, e gostaria que vocês fizessem dentro desse modelo para a semana que vem. Então, a ideia, então, mas qual vai ser o tema, professor? Bom, o tema, lembra da nossa proposta lá do início do semestre? Então, lá no início do ano, a gente tinha, né? Fenômenos da natureza, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida, origem da vida, relações ecológicas. Então, vocês podem escolher algum desses temas aqui e tentar, dentro dessa perspectiva, construir um plano de aula baseado, então, na BNCC. Vão ter que
estudar um pouquinho, né? E se apropriar dessa base aí. Mas é um exercício, é uma folha. Se vocês fizerem uma folha, vocês vão conseguir. Não é uma coisa complexa, complicada, mas fazer esse exercício, tá bom? Alguma pergunta? Professor, Oi. semana que vem é segunda-feira, né? A aula. Ah, é isso. Semana que vem vamos fazer na segunda-feira. Eu vou colocar aqui, daí vocês já podem abrir, porque também eu estou falando uma coisa e não orelha seca aqui, em vez de colocar ali para vocês olharem. Tá? Então, já coloquei ali no Liências 2018. Perguntas. Então, escolham um tema que vocês achem interessante dentro daquela nossa proposta ali, né? E aí a gente elaborem e aí vocês entreguem para mim, como vocês fizeram até hoje, de mandar pelo luiever@gmail.com, plano de aula. Lembrando que tem aplicativo que faz reversão de PDF para Isso, Word. daí dá para usar o mesmo modelinho, assim, Isso. pode usar o mesmo modelinho, é bem tranquilo. Isso, Bruna, que bom. Que bom que você lembra disso, não precisa inventar a roda, né, Bruna? E professor, então é para pegar aquilo que nós tínhamos abordado lá os temas, é isso? Isso. Do anterior? Isso. Naquele slide que o senhor passou anteriormente, lá no primeiro? Exatamente, que nós tivemos a oportunidade de revisar na semana passada. O senhor não vai passar de novo, né? Só a gente vai ter que ver. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Tem que, terminou a aula, você tá aqui, tá só puxar para cima, você tá com seu celularzinho aí, ele tá em PDF. A aula de hoje eu já vou colocar ali em PDF também, para não dizer que eu sou uma pessoa má. Deixa eu só entrar aqui. A aula 2 também já tá. Já tá em PDF aí no Liências 2018. Tá? Mais alguma questão? A da semana passada eu não vou botar de novo, não, Marina. Vai, corre atrás. Não, só para ter as dúvidas. Não se preocupe, eu tenho tudo abaixado aqui. Isso. Juliana? Viu, professor? As aulas vão ficar na UFR virtual também, né? Sim, já estão lá. E, professor, esses planos de aula... Alguém falou baixinho aí, eu não ouvi. Fala, Léo. Eu tô falando, não sei se tá baixo. Ai, o Léo tá falando e eu não tô ouvindo. Ai, professor, tá de novo esse problema? Consegue ouvir? Ainda é agora. Antes estava ouvindo bem, agora não. Vocês estão ouvindo o Léo falar? Não, eu não. Só um minutinho, então, vamos ver. Josélia, quer falar, Josélia? Não, prof. É meu primeiro dia, só estou observando. Tá bom. É porque semestre passado você também não... Que bom, por isso que eu friso. Que bom que você conseguiu entrar, porque semestre passado, no início, você não conseguiu, né? Não, mas eu fiz todas as atividades, professor. Não, eu sei, querida, eu sei, mas eu sei que bom que você está convivendo conosco. Ah, aqui. sim. Ah, obrigada. Tá bom? Oi, Léo, professor. Oi. agora sim. Então, eu perguntei se a gente vai apresentar esses planos de aulas mais para frente. Na semana que vem eu quero que vocês deixem, se vocês deixarem uma versãozinha em PPT, né, que vocês possam, que a gente possa, eu vou recebê-los e aí eu vou comentar e vou projetar através de um slide, e aí eu vou pegando um pouquinho de cada um e vou mostrando de vocês, tá bom? Pegando, e depois, assim, mostrando um pouquinho de como foi o processo de construção, no sentido da partilha, né, do que vocês estão mostrando, tá bom? Beleza. Mais alguém?
Então, hoje era isso, pessoal, né? Era falar um pouquinho da BNCC, fazer um pouquinho lá do resgate da Picada Café, a cidade lá do Rio Grande do Sul. E então, para a semana que vem, teremos aula na segunda-feira, às 19 horas, tá bom? Feito? Alguma dúvida? Então, boa noite, bom descanso aí vocês, e quem quiser já começar a fazer as atividades, mãos à obra. Um abraço. Boa noite, Boa gente. noite, até mais, Boa pessoal. Tchau, noite. tchau. Bora fazer. Valeu. Obrigado aí. Boa Hoje noite, pessoas. gostei da presença e da Boa participação. noite a noite. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá. Até semana que vem, Tchau. pessoas. Até semana que vem. Até.